Olha só que declaração forte e polêmica veio à tona. O deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, fez uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em Brasília. E à saída de lá, em entrevista, ele não poupou palavras, levantando uma questão que ecoa com um peso gigantesco: a possibilidade de Bolsonaro não sobreviver caso seja preso. Imagina o impacto disso. A frase exata de Nicolas foi: é uma situação em que, se ele for para a cadeia, acho que terá dificuldades de permanecer vivo. Para mim, e não vou dar nomes porque daqui a pouco vou ir preso também, alguém está querendo que ele morra aqui dentro. Uma acusação grave que insinua um complô e joga ainda mais lenha na fogueira da polarização política brasileira. Nicolas Ferreira não se limitou a essa declaração bombástica. Ele descreveu o estado de saúde de Bolsonaro, afirmando que, embora a mente do ex-presidente esteja forte, o corpo dele enfrenta sérias dificuldades. E é aí que a coisa fica interessante. Ele fez questão de frisar que isso é, principalmente, por causa da facada. Facada que o pessoal esqueceu, coloca como se não estivesse existido. Uma clara tentativa de resgatar o episódio de 2018 e reforçar a narrativa de que Bolsonaro é uma vítima. O deputado contou detalhes da visita. Conversamos bastante tempo, eu trouxe doces de Minas para ele para poder dar uma adoçada no dia dele. Depois o Flávio Bolsonaro, o Carlos também estava para poder tocar algumas questões que concernem a política em nível do Brasil. Essa contextualização da visita mostra um lado mais pessoal, mas logo em seguida, Nicolas volta a tocar na incerteza que paira sobre o futuro do ex-presidente. Ele disse que muitas coisas indefinidas, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele pode ir para a cadeia amanhã, ir para a cadeia e depois morrer. Ninguém sabe. A indefinição é justa dado o momento em que estamos vivendo. É uma fala que beira o desespero e que, sem dúvida, mexe com a base de apoio de Bolsonaro. E a saúde de Bolsonaro, segundo Nicolas, realmente preocupa. Ele revelou que o filho, Carlos Bolsonaro, mostrou vídeos sobre a situação do pai. Ele está com muitas crises de soluço. Essa noite praticamente não dormiu no chão juntamente com o Carlos. Está com muito soluço. O Carlos me mostrou um vídeo. A situação está muito difícil. E ele conecta tudo isso, de novo, à facada de Adélio Bispo de Oliveira, um ex-filiado ao PSOL. E questiona. E até hoje ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro. Essa é uma das grandes bandeiras da direita que sempre alimentou teorias de conspiração sobre o atentado. Mas Nicolas Ferreira foi além, fazendo uma comparação bastante polêmica. Ele citou o caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, do PSOL, e de seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018. Já encontraram o mandante de quem matou a Marielle, e acho justíssimo que realmente se encontre quem cometeu esse homicídio, disse ele. Mas, em seguida, questionou. Mas com Bolsonaro, por que ninguém quer saber? Por que a mídia não bate? Por que não tem movimentação dos artistas? Por que ninguém fala? Obviamente porque era o Bolsonaro. Uma crítica frontal à imprensa e à classe artística, insinuando que há dois pesos e duas medidas na forma como os casos são tratados. E aí, a entrevista culminou com Nicolas Ferreira citando nomes. Ele apontou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como responsável por todos os acontecimentos ligados à prisão de Bolsonaro e de outros acusados de participar da suposta tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Você me perguntou se algum ministro, se a carapuça serviu? Quem mandou ele estar preso dessa forma? Quem mandou a prisão do Clesão, que morreu dentro da cadeia? Foi quem? Quem conduziu uma eleição completamente falsa, onde se podia chamar o Bolsonaro de canibal, de pedófilo, falar que ele ia acabar com o 13º, com as férias? Isso passava em rede nacional. Quem conduziu as eleições? Quem botou Clesão na cadeia? Quem deu a ordem de poder colocar Bolsonaro na prisão domiciliar foi Alexandre de Moraes. Uma acusação pesadíssima, que coloca o ministro no centro de uma suposta perseguição política. Para o deputado, isso mostra que falar que não tem um interesse político e partidário em um juiz como Alexandre de Moraes, com relação à prisão como a de Bolsonaro, é ignorar a realidade. E ele ainda completou mencionando a polêmica do voo de Moraes com a primeira-dama. Um cara que pega voo com a Janja, que é a mulher do presidente da República, que tem processos de conflito de interesses. Por fim, Nicolas Ferreira também abordou sua própria trajetória política. Ele negou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha lhe pedido para ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais.
e descartou essa candidatura neste momento, mesmo estando em alta nas pesquisas e com forte presença nas redes sociais. Ele explicou sua decisão com uma metáfora. É como se eu me candidatasse a ser o piloto de avião, sendo que os passageiros estão colocando o dedo no meu olho. Querem que o avião caia. Muita coisa que vai acontecer talvez não vá ser culpa minha, mas sei como a banda toca. Já estou há tempo suficiente para saber que os erros que você comete não são erros que a mídia vai compreender como erros, e aquilo que você não cometer, eles vão falar que você cometeu. Uma visão estratégica e pragmática, mostrando que, apesar das declarações fortes, Nicolas tem um plano de longo prazo. Essas declarações de Nicolas Ferreira, como vimos, não são apenas um desabafo. Elas são um reflexo da tensão política atual no Brasil, da incerteza jurídica que cerca o ex-presidente e da forma como a narrativa da perseguição política continua sendo alimentada e usada como ferramenta de mobilização. O cenário é complexo e cada palavra dita por figuras como Nicolas Ferreira tem o potencial de reverberar e influenciar milhões de pessoas. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos esse espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.